A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis e pelo nosso canal no YouTube, em ambos os casos podendo ser localizado em Rádio Bom Jesus RJ. A questão de hoje é a seguinte: quem é e o que faz esse profissional da medicina a quem chamamos dermatologista? Temos trazido a esta bancada de entrevistas, com alguma regularidade, profissionais de diversas especialidades e ramos do conhecimento, para proporcionar aos nossos ouvintes um conjunto de informações sobre as diversas áreas do saber e do que se ocupa cada um daqueles que a elas se dedicam. O propósito dessas edições no Ponto Facultativo é o de compor um painel para a nossa audiência, de forma que o quadro das inúmeras profissões e atividades existentes nos tempos atuais se torne mais clara e compreensível para todos. Afinal de contas, vivemos num mundo em que estudar é condição fundamental para se conseguir o melhor espaço no mercado de trabalho. E a escolha do caminho apropriado para cada um de nós ou para os nossos filhos depende essencialmente de termos uma noção clara sobre o trabalho que realiza cada profissional. No dia de hoje, conversaremos com uma profissional da medicina que atua em áreas da saúde cada vez mais solicitadas e requeridas pelas pessoas: a dermatologia e a nutrologia. Para quem não tem maiores informações sobre o assunto, essas especialidades não são parte de uma mesma área, mas podem ter uma grande afinidade entre si, notadamente quando se pensa na chamada dermatologia estética. É fato, porém, que a dermatologia e muitos daqueles profissionais que a ela se dedicam podem não estar focados nas questões e problemas que tenham a ver com a beleza, mas com o tratamento das chamadas doenças de pele. No entanto, como o assunto é amplo e esses dois campos de estudo, a dermatologia e a nutrologia, sugerem muitas indagações e permitem muitos esclarecimentos, conversaremos no programa de hoje unicamente sobre o tema da dermatologia. Mais adiante e oportunamente, teremos a oportunidade de ouvir a nossa convidada em nova entrevista para que então nos explique sobre os meandros da sua outra especialidade, que é a nutrologia. E nesta terça-feira, para conversar conosco especificamente sobre a dermatologia, convidamos uma profissional médica e nutróloga, graduada em medicina pela Universidade de Iguaçu desde 2013 e pós-graduada em dermatologia, bem como em medicina e cirurgia estética em 2015, além de possuir uma especialidade em nutrologia pela EMESCAN, concluída em 2017. Profissionalmente, atende no Centro Médico Caparaó, em Guaçuí, e na Clínica Vivari, na cidade de Alegre, ambas no meu querido estado do Espírito Santo. Na bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus está a médica Nayara Majeste Rodrigues Tavares. No comando do Show da Manhã e na retaguarda técnica deste programa, o meu amigo e radialista Alexander Sullivan. Bom dia, doutora Nayara, seja muito bem-vinda e obrigado por sua participação no programa desta terça-feira. É um prazer recebê-la aqui no Ponto Facultativo. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite, professor Wagner. Muito obrigada a todos. Nós vamos falar hoje de um tema muito importante, que é a dermatologia. E a dermatologia é uma área que está crescendo muito hoje em dia. Todo mundo começa a procurar a parte de estética, de dermatoses. Então, uma área muito interessante para a gente bater um papo. Acho que vai ser um assunto rico
e de muito interesse para a nossa audiência, porque todo mundo aqui ou ali está enfrentando de vez em quando um problema nesse campo, nessa área. Vamos começar essa nossa conversa, doutora, trazendo para os nossos ouvintes algumas informações adicionais sobre a pessoa da minha convidada, da minha entrevistada, como sempre acontece quando um convidado vem ao programa pela primeira vez. Por que a medicina e por que as especialidades de dermatologia e nutrologia? Foi uma aspiração própria, surgida espontaneamente, ou essa deliberação veio de alguma influência familiar? Afinal, como foi feita a sua escolha pela área médica e pelas especialidades que abraçou? A medicina foi um sonho desde a infância. Sempre quis ser médica. E não foi influência familiar, até porque não tenho nenhum médico na família, somente meu irmão. Então, foi espontaneamente mesmo, foi um sonho. E a dermatologia, eu comecei a interessar na faculdade. Eu gostava muito da parte de cirurgia, de estética, sempre gostei dessa parte. Então, comecei a estudar, a frequentar os ambulatórios na faculdade e comecei a me interessar mais pelo assunto. Tá, ou seja, a sua aspiração de ser médica é algo que vem desde a infância. Agora, a escolha da dermatologia foi algo que surgiu durante o curso, não era algo que já tivesse no delineamento do seu futuro como médica, não, né? Não, foi durante o curso mesmo. Isso, perdão lhe interromper, mas costuma acontecer isso, tanto na área da medicina, da odontologia, do direito, às vezes porque a gente se impressiona com um determinado professor que faz um trabalho que tem que dá uma visão para a gente daquele campo tão atraente, tão atrativa, tão interessante, que a gente acaba pendendo para aquele lado. Foi algo assim, não? Então, a medicina acontece muito isso mesmo. Geralmente a gente entra na faculdade com um sonho de fazer alguma especialidade, às vezes a gente vê em algum programa. Eu entrei com a vontade de fazer cirurgia plástica, então aí durante o curso a gente vai vendo outras matérias, vai se interessando por outros assuntos. Até mesmo às vezes algum professor que você tem mais afinidade, que você tem mais a apreciação, então acho que desenvolve um trabalho mais exuberante, isso. A gente se encanta com aquilo. A gente se encanta com aquilo. Então, o meu caso foi a dermatologia. Eu comecei a encantar pela matéria, até no meio da faculdade para lá, e resolvi mudar. Eu estou lhe perguntando isso porque a minha opção na área do direito pelo campo do direito penal, da criminologia, se deveu também a um professor que fazia dava umas aulas tão exuberantes naquela disciplina, que eu falei, é isso que eu quero fazer, isso é que me apaixona realmente. Então é por isso que eu estou lhe perguntando. Conforme eu disse nas palavras de abertura deste programa, a dermatologia e a nutrologia não se encontram dentro do mesmo campo, mas em campos que eventualmente dialogam na área médica. É isso mesmo ou eu me equivoquei quanto a essa questão? Não, é isso mesmo. A dermatologia e a nutrologia, elas andam muito juntas. Até mesmo porque a dermatologia preza muito a longevidade, um envelhecimento saudável, assim como a nutrologia. A gente tem como abrir mão de uns tratamentos estéticos, até mesmo de uns tratamentos orais e tudo pela nutrologia, que a gente às vezes toma alguns colágeno, alguns comprimidos, para melhorar essa longevidade, esse envelhecimento mais saudável. Então, as duas, elas estão bem juntas. Vou lhe fazer logo a primeira consulta. A gente pode criar condições mais saudáveis para a pele da gente pela alimentação? Com certeza. A gente deve, né? Eu estou dizendo que neste caso há um diálogo muito próximo entre nutrologia e dermatologia. Muito, muito próximo. A alimentação saudável hoje, evitar alimentos industrializados, a utilização de
de alimentos mais saudáveis, como verduras, legumes, alguns potenciais vitaminas, alguns antioxidantes, melhoram bem essa parte também do envelhecimento, da longevidade, até mesmo o tratamento da obesidade, da hipertrofia muscular, quem quer ganhar uma massa muscular. Então, tudo tá interligado mesmo. Muito bem, olha aqui, dizem que alguns profissionais, essa discussão, isso não diz o povo fofocando, não, que isso é um debate na área médica, né? Dentro do ambiente da medicina, ou do ambiente médico. Dizem que alguns profissionais da dermatologia, considerando o ramo mais lucrativo da beleza, muitas vezes abandonam ou se desinteressam pelo tratamento das doenças de pele, propriamente ditas. E isto, eu lhe pergunto, é um fato ou você considera que é apenas uma simples escolha da especialidade que, segundo aquilo que mais agrada o profissional? Eu acho que dependendo do profissional, ele realmente opta por realizar mais tratamentos estéticos por fins lucrativos mesmo. Razões de natureza financeira mesmo. Mas a parte dermatológica é uma parte assim muito, muito interessante. E cada vez que a gente trata uma doença, que a pessoa chega com uma satisfação, é uma satisfação muito grande para a gente também. A melhor satisfação da nossa vida é ter nosso paciente tratado, tudo direitinho. Então, acho que realmente isso acontece, mas depende do profissional, né? Eu vou até adicionar não é uma informação, eu vou adicionar uma consideração a isso que você acaba de dizer. Já ouvi, inclusive, de médicos, que a dermatologia é uma das doenças, assim, que tem também muita busca, porque é uma das doenças que apresenta o maior índice de resposta positiva. Quer dizer, muitas das afecções de pele, dos problemas de pele que as pessoas têm, às vezes com um tratamento relativamente simples, pode ser resolvido isso. E que as pessoas ficam assim muito encantadas porque o dermatologista resolveu aquele problema, às vezes um problema que estava ali incomodando há um tempo, a pessoa não procurava assistência, o atendimento médico, e aí vai ao dermatologista e ele dá uma resposta relativamente rápida. É isso mesmo? Tem muitas afecções dermatológicas que realmente respondem muito bem ao tratamento. Outras demoram um pouco mais, então depende mesmo da doença de base, até mesmo da reação sistêmica que o indivíduo tem, né? Sim, porque também tem uma coisa de imunidade, isso, né? Das imunidades do organismo, isso, da pessoa. Tem algumas afecções, por exemplo, psoríase, uma acne, que são as espinhas. Então, às vezes a gente trata, tem uma resposta muito boa, o paciente chega e tem um agrado muito forte por isso. Mas alguns outros demoram mais a responder, depende do grau, da intensidade daquela afecção no organismo da pessoa. Sobre essas doenças, por exemplo, psoríase, acne, eczemas, eu até tenho uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer numa outra parte da nossa entrevista, mas realmente eu gostaria de levar ao nosso público alguma informação sobre essas afecções, sobre essas doenças. Agora, indo agora para uns aspectos que estejam mais diretamente ligados ao propósito da nossa conversa, que é o de informar os nossos ouvintes sobre as características do médico dermatologista e daquilo que o médico dermatologista faz, qual é o trabalho dele, nós vamos cuidar do seguinte: a sua preferência pessoal em dermatologia é maior na área, eu falei sobre isso, sobre a questão da dermatologia estética e daquela que cuida mais das doenças e tal. A sua preferência pessoal em dermatologia, ela é maior pela área da estética ou pela área em que o profissional se dedica mais diretamente ao tratamento das doenças de pele, como dermatite, dermatose, esse tipo de coisa? Os dois. Os dois. Eu gosto muito da área de estética, eu sou apaixonada. Eu fiz uma especialização em medicina e cirurgia estética, né? Na época que eu fiz a dermatologia. Então, a área da estética, para mim, é uma área que é maravilhosa. Eu sou apaixonada, adoro
os resultados, todos os tratamentos estéticos, toxina botulínica, preenchimentos, procedimentos para celulite, flacidez. Então, essa área toda eu gosto muito, adoro. Mas as dermatoses também são muito encantadoras quando a gente consegue um tratamento eficaz. O paciente tem uma satisfação muito grande, porque chega para realmente a gente tratar mesmo, né? A dermatose não é encantadora. Encantador é o resultado pela cura. Aí, tá certo. Aliás, a gente fala que é lindo, todo mundo, ai meu Deus. Não, mas eu compreendo isso. Eu compreendo, por exemplo, que o cirurgião ache lindo, o cirurgião geral, que ele ache lindo quando ele abre um corpo de um paciente que está anestesiado, obviamente, e ele verifica certas coisas ali na anatomia do paciente, ele acha aquilo bonito. Isso não quer dizer que ele goste dos aspectos que são chocantes para algumas pessoas. É verdade. Né? Agora, você disse que antes de ser, vamos dizer, de enveredar pelo caminho da dermatologia, quando você pensava em ser médico, você pensava inicialmente em ser uma cirurgiã plástica. Ser uma médica, uma cirurgiã plástica. Na verdade, você não foi pela cirurgia plástica, mas você acabou fazendo cirurgia estética. Isso. E mais adiante eu vou lhe perguntar sobre a cirurgia estética, o que é, como funciona e tal. Muito bem. A propósito, eu falei em dermatite, dermatose, só para que fique bem claro para os nossos ouvintes, o que diferencia dermatite de dermatose? Ou não existe exatamente uma diferença e essas palavras podem ser utilizadas como sinônimas? Não, na verdade, as dermatoses são as doenças dermatológicas que a gente aborda como dermatose. E as dermatites são as infecções agudas. It significa inflamação. Então, inflamação da pele. Então, uma dermatite, a gente tem diversas dermatites. Dermatite atópica, dermatite de contato, por hipersensibilidade. Então, dermatite alérgica. A gente tem várias... no nome dermatite, a gente tem um leque para a gente abordar isso. Cada uma tem um nome específico, um tratamento específico. Uma se refere à doença de pele, a outra se refere à inflamação. Isso. A inflamação. Tá bem esclarecido. A incidência mais frequente é de dermatites ou de dermatose? Dermatites são muito frequentes. A dermatite atópica, principalmente em crianças, que já tem uma rinite alérgica, que já teve asma, é uma coisa muito comum, a dermatose muito frequente. E as dermatoses em geral também são bem frequentes. Às vezes a psoríase, eu tenho um grande número de pacientes com essas dermatoses também. Então, assim, eu acho que fica no meio termo. Vou lhe perguntar aqui, incidentalmente. O herpes é uma dermatite ou uma dermatose? Herpes é uma dermatose. É uma doença de pele. Uma doença de pele. Ele tem momentos de agudização, né? Momentos em que ele ativa o processo. Que ativa e regride, né? O herpes, ele é uma infecção por um vírus, né? Que é o herpes simples. E esse vírus, ele pode dar lesões na pele. Temos o herpes zoster, que dá mais mais ou menos na época de 40, 50 anos de idade, que é o herpes zoster, que dá aquelas bolhas, geralmente no dorso, na parte do abdômen. E a herpes labial, tem herpes genital. Então, a gente também, é tudo pelo mesmo vírus, mas a gente tem diferentes abordagens. Primeiro, herpes não é sempre a mesma coisa. Não. Embora seja causada sempre pelo mesmo vírus. Mas tem diversas formas e características pelas quais se manifesta. Isso aí. Segundo, tem cura? Então, a herpes não tem cura. Ela tem um tratamento que a gente consegue melhorar essa agudização, mas o vírus fica latente a vida inteira. Sim, não tem como eliminar. Não tem como eliminar. O vírus sempre está ali no seu organismo e pode haver períodos de agudização e remissão. Vou lhe fazer uma pergunta. Uma pessoa que tem herpes labial, por exemplo, e eu conheci várias pessoas que carregavam esse problema. No momento que não está
ativa, né? Porque às vezes aquilo regride e tal, fica ali latente, como a doutora nos disse aqui. Quer dizer, ela está ali dentro do organismo, mas não está manifestada. Isso. Não é isso? Nesse momento, vamos dizer que uma pessoa tenha herpes, mas esteja num período de latente, está latente, não está se manifestando, não está agudizando. Se ela der um beijo numa outra pessoa, há o contágio? Não. O contágio somente pela lesão ativa. Só que essa pessoa, se tiver uma infecção, se tiver um período de estresse, qualquer coisa pode sofrer essa agudização. Então, realmente é uma coisa que a gente não tem cura, mas a gente tem um controle. Vamos explicar aqui para o nosso ouvinte que porventura não esteja familiarizado com essa terminologia. Quando a doutora diz aqui período de agudização, ela está explicando aqui para nós todos o seguinte: a doença tem momentos como uma ferida, tem um momento que a ferida cicatriza. Não quer dizer que aquele vírus que está ali, que vai causar aquela ferida, desapareceu não, mas cicatriza. É o período que ela está latente. Quando agudiza é que aquela ferida abre de novo. Isso aí. Não é isso, doutora? Isso aí. Muito Correto. bem. Para esclarecer melhor esta parte, na clínica médica em dermatologia, existe algum tipo de problema alérgico ou de contato, né, que seja mais comum? Ou, dizendo de outra forma, existem problemas dermatológicos que acometam a maioria das pessoas? Sim, a gente tem várias dermatites de contato. Geralmente, às vezes por esmalte, mulher, é muito comum. E muitas das vezes a gente tem uma dermatite de contato que, seja por esmalte, ela vai dar uma resposta na face, no rosto. Então, não é uma coisa, vou ter uma dermatite de contato na mão e vai aparecer só na mão. Não é isso. Pode aparecer em outros locais. Então, a gente tem muita dermatite de contato por esmalte, por brincos. É uma substância níquel, que tem uma substância que tem no produto que se usa e que causa aquele problema dermatológico. Isso aí. Tá. Esse é de contato. Por exemplo, isso pode ser originado do uso de um determinado batom que tenha na sua química alguma coisa, de um esmalte. É muito comum domésticas, dona de casa, ter dermatite de contato por sabão em pó, produto de limpeza, por produtos de limpeza. Então, isso daí é muito comum. E às vezes a pessoa acha que a dermatite de contato, ela teve contato a vida inteira e pode aparecer num período que ela tiver 40, 50 anos de idade. Então, não tem problema ela ter tido contato antes, porque a maioria das pessoas acha, mas eu não tive eu sempre tive esse contato e nunca tive essa doença. Mas ele pode aparecer, porque é uma célula de memória. Ela vai ali toda vez, ela vai agudizando ali, chega um momento que ela não aguenta mais. Então, ela vai... Satura. Isso o organismo satura, ele não consegue mais se defender. Conter. Isso daí, ele não consegue mais conter essa exposição sempre ao mesmo alérgeno, ao mesma bactéria, ao mesmo produto, e daí ele chega e faz a lesão. Tá, conheci uma pessoa que tinha uma alergia brutal a todo e qualquer tipo de sabão, por algum produto, menos sabão de coco. Usava sabão de coco, não acontecia. Usava um sabão comum de barra, aquilo arrebentava as mãos da pessoa, a pele feria, era uma coisa assim, uma coisa triste, né? Então, para a gente tratar principalmente a dermatite de contato, é excluir todas as possibilidades de contato daquela substância. Sim, aí então, realmente tem que usar teste para isso, não tem? Tem teste para saber qual é a substância que detona, que deslancha aquele processo. Isso aí, nós temos o PET teste, que é um teste que a gente faz, coloca um adesivo no dorso da pessoa e a gente coloca geralmente os alérgenos mais comuns mesmo. Então, níquel, às vezes a pessoa tem alergia a brincos, né? A produtos de limpeza, a gente coloca os mais específicos e faz o teste. E daí a pessoa vai ver realmente qual que é o que ela tem mais alergia, qual que ela deveria evitar mais. Conheci uma outra pessoa que não podia usar sapato de couro,
nem cinto, nem pulseira de relógio que fosse de couro. Levou um tempo até descobrir que a alergia dele era cromo, que é um elemento que tem no tratamento do couro. Então ele passou a não usar mais nada de couro por causa do cromo, e aí nem podia usar um relógio com pulseira de aço, nada disso, que aquilo também tem cromo. Isso aí. Né? Mas só se vai verificar, só se consegue descobrir isso mediante um teste. Ao teste. E o teste é feito, pode ser feito no consultório, não? Pode ser feito no consultório. Mas às vezes a gente já tem uma noção do qual alérgeno geralmente está gerando isso. Então, às vezes, nem tem necessidade total do teste. Porque é um teste também relativamente mais caro. Então, às vezes, a gente manda excluir e ver se melhora realmente com a não exposição. Interessantíssimo. Nós vamos fazer um rápido intervalo na nossa conversa aqui, doutora, e voltamos para continuar após o intervalo. Já. Ótimo. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e no programa de hoje estamos conversando com a médica Nayara Majeste Rodrigues Tavares, que é dermatologista e também nutróloga, com quem estamos conversando sobre a sua profissão e suas especialidades, com o propósito de levar até os nossos ouvintes e internautas que nos acompanham informações sobre quem são e o que fazem os profissionais da dermatologia. Doutora, vamos dizer assim, no primeiro bloco nós estávamos falando, começávamos a adentrar mesmo, vamos dizer assim, as explicações, as informações a respeito da dermatologia e das doenças dermatológicas. Problemas de natureza dermatológica, problemas dessa natureza, ocorrem ou costumam ocorrer em períodos específicos do ano? Isto é, existem doenças que se manifestam mais claramente e de forma mais preponderante em determinadas estações do ano? Sim. Nós temos algumas doenças, algumas dermatoses que elas são mais frequentes no inverno por causa do ressecamento da pele. Então, no inverno, a nossa pele fica mais ressecada, a gente perde a desnaturação das proteínas, fica aquela como se fosse esbranquiçada. Então, ela realmente fica mais ressecada e predispõe a ocorrer mais doenças, como a ictiose, a psoríase, dermatite atópica, por causa do ressecamento da pele mesmo. A doutora está dizendo que no inverno a nossa pele é mais maltratada do que no verão, é isso? Isso, porque é por isso que a gente precisa mais da utilização dos hidratantes, mais cuidados durante o inverno, pelo fato do ressecamento da pele. Dá para fazer uma regra assim? No inverno, hidratante. No verão, protetor solar? Não, no protetor tem que ser no inverno, pode estar nevando, que a gente precisa usar o protetor também. Os pontos básicos de cuidados da pele primeiro a limpeza, depois a hidratação, o uso de protetor solar. Então, a gente geralmente tem uma regrinha básica que a gente faz no inverno, verão, em qualquer estação do ano. E no inverno, a gente abusa muito dos hidratantes, e principalmente da hidratação após o banho, dos cuidados durante o banho. Não utilizar banhos quentes, muito quentes, porque danificam a pele também. A utilização de buchas também, a gente evita a utilização das buchas, porque elas desagregam muitas proteínas. Então, isso daí tudo a gente perde o manto. Também, isso aí, né? A gente perde o manto lipídico, que é a proteção da pele. Tá, deixa eu lhe perguntar a propósito uma coisa. A senhora está dizendo, primeiro a higiene, tá certo? A higiene é desejável por esse motivo, pela saúde e por todos os demais motivos. Porém, eu já ouvi que as pessoas, por exemplo, eu tomo, período de verão, por exemplo, período quente, eu tomo um banho pela manhã, mas quando eu chega depois, na hora do almoço, eu suei, fui pra rua e tal. Eu, às vezes, tenho vontade de tomar um segundo banho. Ou à noite, tenho vontade de tomar um segundo banho. Ou, às vezes, um terceiro, depende do dia.
mas disse, não passe sabonete outra vez. Você só tome o banho para poder limpar o suor e tal, mas não se deve usar muito sabonete no banho, doutora? Isso, não se deve usar muito sabonete, nem a utilização de buchas, porque realmente eles tiram essa camada protetora da pele. Então, eles mudam o pH da pele e realmente a gente retiram muita gordura da pele? Eles retiram muita gordura. Então, a gente precisa pelo menos tomar o banho, a gente pode tomar pela manhã ou à noite, utilizar o sabonete 2 vezes ao dia. Mas mais do que isso, não. Até mesmo para lavar o rosto, quem tem a pele muito oleosa tem a ilusão de que lavar o rosto 4, 5 vezes ao dia vai tirar a oleosidade. E é o contrário. Quanto mais você lava, mais você vai estimulando, porque você tira aquela camada protetora e vai estimulando. O organismo automaticamente reage. Então, por isso que a gente sempre indica a utilização do sabonete apenas pela manhã e à noite. Certo. As estações mais brandas, como o outono e a primavera, elas são menos agressivas para a nossa pele? São menos agressivas, mas de qualquer forma, a gente, até no verão mesmo, a gente precisa da utilização dos hidratantes também. Nossa pele sempre precisa dos hidratantes, principalmente corporais. E a nossa face tem que ter um cuidado especial. Todo o nosso rosto, a gente tem que ter sabonete específico, de acordo com o pH, de acordo com o tipo de pele, se é oleosa, se é seca, se é mista. Então, a gente precisa desse cuidado específico para cada tipo de pele. Muito bem. Acerca da sua formação e qualificação profissional, eu ainda gostaria de tirar uma dúvida. No que consiste, e eu lhe falei que nós íamos tocar nesse assunto, no que isso consiste a chamar daquilo que a senhora é especialista, cirurgia estética? Algumas pessoas poderiam imaginar que se trata de uma espécie de cirurgia plástica, mas não é a mesma coisa, né? Isso. A cirurgia estética, a gente utiliza muito para fazer biópsias, às vezes tem alguma lesão que tá incomodando, que está coçando, sangrando. Então, a gente precisa fazer uma biópsia, retirar parte daquele fragmento da lesão, ou até mesmo uma excisão total, que é a tirada da lesão total, e mandar pro exame para ver se é um câncer. Então, essa parte da cirurgia é alguma pinta, alguma coisa suspeita, alguma lesão, é para diagnóstico de câncer, ou até mesmo para a gente excluir essa possibilidade de ser câncer, que é muito mais comum do que a gente imagina. O câncer de pele é o câncer mais frequente no Brasil, em homens e mulheres. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. É fato, eu pelo menos já ouvi isso, falava-se isso, não sei se isso é uma verdade científica. É fato de que todo sinal deve ser retirado? Todo sinal sangrando, alguma assimetria, você vê que está aumentando de tamanho, coçando, todo sinal que a gente tiver. Às vezes a pinta era marronzinha e ficou mais escura, mais preta, mudou de cor. Então, todos esses sinais a gente precisa retirar a lesão. Muito bem. Para mandar para exame, para realmente ter o diagnóstico correto. Agora vamos colocar aqui uma questão, nós já tangenciamos essa questão, mas eu quero voltar a ela. Dermatologistas dizem que os efeitos do sol sobre a nossa pele, eles podem ser maléficos e, em alguns casos, extremamente perigosos. Mas médicos de outras especialidades dizem que precisamos ficar ao sol com alguma regularidade para estimular no organismo a produção da vitamina D, que é uma vitamina importante para o nosso corpo. E agora, doutora, eu vou para o sol ou não vou? Não, na verdade, a gente preconiza a utilização de protetor solar, mesmo em áreas frias, em tempos nublados, chuvosos. E a exposição solar, a gente sempre preconiza antes das 10 da manhã, que é o índice de radiação ultravioleta B, dos raios ultravioleta B, vão ser menores, que é antes das 10 e após as 4 da tarde. Então, a gente sempre preconiza, pode pegar o sol, mas sempre mesmo assim passar o protetor solar, porque o efeito da radiação na nossa pele é deletério mesmo. Então, realmente, não só para câncer de pele, mas para envelhecimento, para queimadura solar. Então, tem que ter muito cuidado, não pode ficar exposto ao sol mesmo e passar o protetor de 2 em 2 horas. Tire outra dúvida. Eu devo usar, e a doutora já falou isso mais cedo,
devo usar o protetor solar sempre, no inverno, no verão, na primavera, Sempre. no outono, de manhã, de tarde ou de noite, enfim, sempre protetor solar, o que a maioria dos brasileiros não faz. Não fazem. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O protetor solar não impede que o sol, vamos dizer, haja sobre meu corpo, não? Não. O protetor, ele vai proteger aquela radiação que está vindo de você. Depende do PPD, do fator de proteção solar. Então, quanto maior é o PPD, que é um ativo que tem no protetor solar, quanto maior o PPD, maior a sua chance de estar seguro com aquela proteção. Então, por exemplo, se você tem um PPD de 17, você tem uma chance 17 vezes maior de proteção do que se você não tivesse com aquele protetor solar. Então, ele não tem como proteger realmente 100%. Alguma coisa vai passar dos raios solares. Isso, alguma coisa vai passar. Por isso que, mesmo assim, é bom a gente reaplicar de 2 em 2 horas. Doutora, quando estamos na praia, né? Olha aqui uma coisa, é muito interessante isso, que eu que sou, vamos dizer assim, bem mais velho do que a doutora e sou de outra geração, de geração bem anterior, na minha época de rapaz, enfim, de criança, de rapaz, de ir para a praia, fazer temporada de verão, eu chegava no período de verão, eu entrava, porque a gente ia fazer a temporada de praia, né? Eu entrava no verão exatamente como eu sou e saía completamente pretinho, só tinha olho e dente, o resto era preto. Então é o seguinte, e se usava ainda, doutora, bronzeador, era um negócio para acelerar o processo de escurecimento da pele, para ficar mais moreno, se achar. Então é o seguinte, bronzeador hoje é considerado um fator de agressão, né? Sim, ninguém usa mais. Ninguém usa, quer dizer, ninguém usa ou usa, mas não deve usar. Não deve se usar mesmo. Mas ainda vendem em farmácia. Ainda vendem, mas não deve se usar. Porque realmente tem que ter esse fator de proteção, porque daqui 30, 40 anos vai aparecer um câncerzinho de pele, vai aparecer alguma lesão, então a gente tem que ficar sempre atento, porque a maior parte dos cânceres, mesmo os cânceres que não são tão malignos, eles realmente precisam da utilização do protetor, porque eles dependem realmente da radiação. E apesar disso, doutora, que eu me lembre, hoje a gente vê muita gente na rua com lesões na pele, que a gente tem certeza que aquilo é um câncer. Mas apesar disso, a gente não tinha... Eu não tenho lembrança de ver muita gente assim com problema de ferimento na pele, não me lembro disso. Antigamente preconizava o não uso mesmo do protetor, quase ninguém passava. E era para bronzear. Era para bronzear mesmo, era a moda, né? Na doutora, época. Tinha mais do que, porque quem bronzeava ainda estava bem, mas tinha coisa mais louca do que isso. Eram uns protetores que ninguém sabia, maluco, que os caras vendiam na praia. A pessoa comprava na praia, aquele vendedor, parecia assim uma coisinha, uma cápsulazinha assim, que o sujeito comprava, passava, não sabia o que tinha ali, não sabia nada. E a outra coisa, fazia-se, algumas experiências eram feitas que eram verdadeiramente malucas. Por exemplo, uma época que foi moda passar Coca-Cola na pele para poder bronzear. Coca-Cola ajuda a bronzear. Eu tive uma amiga, isso tempos idos, muito louca, que ela me disse que uma vez ela passou combustível de avião, porque queimou, pegou uma queimadura. Passou combustível de avião, porque disse que aquilo dava um bronzeado legal. Ela disse que fiquei pelando, ficou... Agora, e apesar disso, eu não me lembro de ver assim, muita gente com lesão na pele. O que a gente via era no final do verão, aquele monte de gente com o nariz descascado, usando pasta d'água, aquilo ali. Mas eu não me lembro de gente com lesão na pele, como se vê hoje. Realmente. É porque, na verdade, aquela época, quando ainda se era criança e não usava o protetor, na verdade, os cânceres vão dar por agora. Então, sim, porque aquilo fica lá no... Isso aí. Aquilo ali vai latente. Quanto mais a exposição solar vai pegando naquela região, mais chance de dar o câncer. Entendi. Então, realmente, na hora que você chegar na idade mais 50, 60 anos, já vai começar a aparecer ali. Entendido. Olha, existem doenças que têm origem alérgica, a doutora já falou disso aqui, existem doenças que têm origem de contato, e a diferença entre alérgico e contato também já foi explicada aqui. Agora, o que eu lhe pergunto é, todo problema dermatológico tem cura ou alguns podem
somente ser mantidos sob controle? Alguns podem ser mantidos sob controle, só realmente tem psoríase, não tem cura, tem um controle. Então a gente tem que lançar a mão de algumas medicações, às vezes até uns cremes dermatológicos que a gente faz para tratar, mas com isso ainda não conseguimos um controle tão adequado. Então a gente precisa tomar medicações orais. Então tem algumas dermatoses que realmente são somente controle. Doutora, e o mais complicado, eu estou perguntando, não estou afirmando, são aquelas doenças que, vamos dizer, cujo gatilho é o problema, é o sistema emocional, quer dizer, por exemplo, estresse causa, psoríase é uma delas. O gatilho para detonar a psoríase, às vezes, é o sistema, é o estresse. Essa é mais difícil de controlar, não é não? São mais difíceis porque na sociedade de hoje todo mundo vive estressado, ninguém tem tempo de descanso. Então, realmente, são dermatoses mais difíceis de controlar. A doutora já falou que existem doenças que não são curáveis, mas são controláveis. E existem doenças que são curáveis. Agora eu lhe pergunto, existem problemas dermatológicos, doenças dermatológicas que sejam letais, que levem à morte? Claro, até mesmo câncer de pele, né? Nós letal? temos um câncer de pele, que é o melanoma, e ele é letal. A pessoa tem que fazer um acompanhamento com oncologista, radioterapia, quimioterapia, porque ele dá metástase para outros órgãos. Ele é letal porque ele dá metástase, explicando para o nosso ouvinte que metástase é a transferência da célula criminosa para outro local. Criminosa, cancerosa, que ela é criminosa, também. Mesmo. Cancerosa para um outro sistema ou um outro órgão, né? Isso aí. Às vezes tem um câncer, por exemplo, no braço, dá metástase para axila, vai aquelas células, deposita na axila, na mama, em outros locais. Sim. Então, o câncer melanoma realmente é muito letal. O índice de letalidade dele é fatal. Vou refazer a pergunta. Ele é letal porque ele leva à morte ou porque ele produz uma metástase que leva à morte? Ele produz metástase, mas é muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Então, é um câncer que, se a gente não diagnosticar precocemente, o índice de letalidade é muito alto. Então, por isso que a gente sempre preconiza qualquer lesão, qualquer mancha que tem alteração na cor, alteração na borda, tem crescimento rápido, sangramento, coça, procura um dermatologista, procura um médico para dar uma olhada, porque pode ser um câncer e pode realmente levar a óbito. Deixa eu lhe falar aqui uma coisa. Eu tive um colega, nos meus tempos de rapaz, a gente tinha uma turma que gostava de pescar. Eu tive um colega que pescava com a gente, era um homem mais velho do que eu e tal. Eu era o mais jovem da turma nessa época. Que a gente, às vezes, na pescaria observava, ele tinha nas costas um sinal. E um dia nós percebemos que o sinal dele, que era uma coisa assim que devia ter talvez meio centímetro de diâmetro, e a gente dizia, rapaz, vai olhar esse negócio e tal. Um dia ele sangrou a camiseta e nós fomos ver, o sinal dele estava mais ou menos do tamanho de uma moeda dessa de R$1. Eu tive aquela sensação ruim quando vi aquilo. Falei, rapaz, você não pode deixar, você tem que olhar isso e tal. Ele morreu de câncer. Ele morreu de câncer. Provavelmente aquilo ali foi um sintoma de uma célula cancerosa que ele não cuidou. Isso. E que levou a metástase e ele tal. veio a óbito por isso. Às vezes a pessoa acha, isso não está me incomodando e tal, mas sinal é sempre uma coisa para se ver com cuidado. Às vezes as pessoas hoje têm óbito do nada, né? E isso, a maioria das vezes, às vezes pode ser alguma lesão, algum câncer que está ali e a pessoa, às vezes, morreu de infarto, preocupa com outros problemas. Às vezes tem sempre um sinal ali, tinha, e nunca preocupou. Às vezes a causa do óbito ali mesmo que tá era a origem de tudo. Aquela origem. Doutora, eu vou mencionar aqui, porque no campo da dermatologia, algumas dessas doenças, e lhe pedir que nos dê, assim, rápidas mesmo, informações sobre elas, indicando a forma pela qual ela é contraída, cada uma delas é contraída, o risco de contágio e as possibilidades de cura, tá? Primeiro, nós vamos tirar dessa relação o câncer de pele, que eu havia notado, que a doutora acaba de dar uma completa explicação, vamos dizer assim, sintética, mas completa explicação sobre isso. Psoríase.
O que é, como se contrai e tem contágio, como é que é isso? A psoríase, ela não tem contágio, não é uma doença contagiosa. É uma dermatose inflamatória que ocorre principalmente nas áreas extensoras, que é cotovelo, joelhos, nos pés. Os chamados nós dos dedos, né? Justamente. Ela é muito comum e geralmente são placas esbranquiçadas que acometem aquela região. E são pruriginosas, coçam bem. E realmente ela não tem cura, mas tem um controle muito bom. Então, qualquer lesão, alguma coisa que aparecer, procura o dermatologista que tem controle. E às vezes a pessoa fica com vergonha, porque ela pode acometer o corpo inteiro, ela pode ter uma distribuição bem... Sim, a doutora falou que é mais comum nas juntas, Isso. cotovelo, aqui nessas dobras dos dedos, mas ela pode acometer outras áreas. Pode acometer outras áreas, couro cabeludo. Então, às vezes, são placas mesmo que tem aquela coloração meio prateada, meio esbranquiçada, e que acometem realmente, principalmente essas regiões. Mas podendo acometer todo o corpo. Vamos dizer, quem tem quem tem psoríase, que acometeu aqui o couro cabeludo, isso pode depois se alastrar para outras áreas do corpo? Isso pode, se realmente não for tratado corretamente, pode alastrar para outras áreas. Mas não necessariamente. Depende do organismo, depende da... Agora, eu vou lhe perguntar sobre uma doença que já foi o terror da humanidade, inclusive motivo de segregação das pessoas, às vezes de forma cruel. A lepra. A lepra. Então, é uma dermatose também muito comum, principalmente nas áreas... Tem áreas endêmicas, né? Chamada hanseníase. Tem áreas endêmicas. Então, a nossa região aqui, do Espírito Santo, é até uma região que ainda temos a incidência de hanseníase. Então, qualquer mancha, qualquer lesão que você tiver... e que tiver perda da sensibilidade, às vezes você nota uma manchinha clara que vai aumentando um pouquinho nas costas, na perna, em qualquer área do corpo, pode aparecer. E ela parece muito silenciosa, realmente. E às vezes é uma manchinha só e o paciente não tem nada. Outras vezes, porque nós temos vários tipos, então realmente hanseníase é uma área muito grande, de difícil abordagem no intervalo curto de tempo. Mas são vários tipos e pode acometer o corpo inteiro com nódulos. E realmente, quem tem hanseníase, quem teve hanseníase, a gente precisa fazer uma investigação dos contatos domiciliares, quem teve com a pessoa durante os 5 anos. Isso, porque é contagioso. Então, quem teve, realmente, a gente tem que fazer essa abordagem, esse domiciliar de todos os contatos até 5 anos antes que a pessoa teve contato íntimo, né, dentro de casa, principalmente porque a gente precisa fazer busca desses contatos mesmo, para realmente ter um diagnóstico precoce das outras pessoas também. Entendido. A urticária. A urticária é muito comum também. A principal causa da urticária é medicamentosa. Às vezes toma um medicamento, dá aquela urticária... Fundo alérgico. Dá aquela urticária e às vezes algum alimento. Então tem que fazer a busca também pelo que poderia estar acontecendo, qual remédio que a pessoa tomou. Então, aquelas manchas, aquelas placas avermelhadas que dá no corpo inteiro. Às vezes pode ser mais grave um pouco, pode dar até uma insuficiência respiratória na pessoa, edema de glote. Então, é uma coisa que tem que preocupar. Qualquer coisinha, procurar o pronto-socorro, porque às vezes é preocupante. Muito bem, mas ela é sempre alérgica? É alérgica. Sempre alérgica. A eczema, o que é eczema e como é que acontece isso? Então, o eczema é uma... O eczema. O eczema é uma dermatose também, que é a mesma coisa que uma dermatite. Eczema e dermatite são nomes diferentes, mas é a mesma abordagem. Entendi. Então, é qualquer lesão que aguda ou crônica, né? Às vezes tem alguma lesão... Que aguda ou crônica pode ser de contato, pode ser alérgico, tudo é eczema. Isso. Tá, muito bem. Então, vamos para uma coisa que é o
o terror dos adolescentes, a acne. Acne, acne. Acne, pronto. Então, a acne realmente é uma doença também que é muito frequente, principalmente nessa fase de 11, 15, 16 anos, essa fase da adolescência. Mas nós também temos acne da mulher adulta, nós temos que investigar as causas da acne da mulher adulta, porque pode ser uma disfunção hormonal, isso aí, uma disfunção hormonal, às vezes um síndrome de ovário policístico. Então, realmente, a gente tem que investigar na mulher adulta. Na adolescência é muito comum. Então, depende da hipersecreção de sebo, às vezes é muito oleosa a pele daquela pessoa, um acúmulo, uma proliferação de bactéria, que é a bactéria da acne mesmo. Então, a parte genética é multifatorial mesmo, a acne. E a gente tem um controle muito bom. Passamos alguns ácidos para passar a noite, sabonete específico para aquele tipo de pele, assim como protetor solar, que regulam todas essas causas da acne. Entendido. Doutora, eu queria lhe perguntar ainda duas coisinhas. Nós estamos nos aproximando quase que do final do tempo do programa, mas eu ainda quero lhe perguntar duas coisinhas. A primeira é o seguinte, é uma curiosidade minha mesmo, eu tenho essa curiosidade há muito tempo. Às vezes o dermatologista examina uma afecção ou uma lesão num paciente, e eu já vi isso acontecer sem usar luva, já observei isso mais de uma vez. Às vezes o médico passa ali o dedo ali para sentir a textura, alguma coisa e tal. Isso é porque o profissional está seguro de que aquilo não é um problema contagioso ou é descuido mesmo? Não, é segurança mesmo. Geralmente a gente até não utiliza luva pelo fato de sentir a textura mesmo da lesão. Se ela tem uma borda elevada, se não tem, realmente para sentir mesmo aquela textura. E um câncer de pele, às vezes a gente tem como, a olho nu também, ter um diagnóstico já, uma probabilidade, porque na verdade a certeza é com o exame histopatológico, que é a biópsia. Então, todas as vezes que a gente vai sem a luva e tudo, é porque a gente tem segurança que aquilo não é contagioso. Sim, mesmo. O médico está tranquilo que aquilo não é uma coisa contagiosa. Se fosse, ou se ele suspeitasse, ele não faria o exame dessa maneira. Muito bem. E para concluir a nossa conversa, existem cuidados e precauções que relativamente a qualquer área da saúde, todos devemos ter. No campo da sua especialidade, sobre o qual nós estamos conversando hoje, quais seriam os cuidados básicos para a prevenção de problemas dermatológicos? Por favor, nos dê orientação ao que todo mundo, rapidamente, o que todo mundo deveria fazer, assim, em linhas gerais, para a gente ficar com essa ideia, essa informação final para o nosso ouvinte. Os cuidados básicos que a gente deve ter em qualquer estação do ano mesmo é a utilização de hidratantes corporais e faciais específicos para o seu tipo de pele. Às vezes a pessoa tem uma pele mais seca, tem aquela indicação de um tipo de hidratante. Outros têm a pele mais oleosa, se passar aquele mesmo hidratante da outra pessoa, pode vir a produzir mais oleosidade. Então, por isso que a gente fala que a dermatologia não é uma receita de bolo. Então, o mesmo para você não é legal para o outro. Então, a gente tem que ter realmente um cuidado, uma especificidade maior para cada tipo de pele. Então, um cuidado básico mesmo é a hidratação e a utilização de protetor solar sempre, até mesmo em dias nublados, chuvosos, para prevenção mesmo de câncer de pele, do envelhecimento precoce, que é muito, muito bom utilizá-los. Qual é o melhor sabonete para se utilizar? Aquele que o dermatologista indica ou aquele que está mais cheiroso na prateleira? Com certeza aquele que a gente indica, né? Porque como eu expliquei, para cada tipo de pele é um hidratante, um protetor específico mesmo. Então, não adianta pegar, minha amiga usa esse, gosta muito, perfumado, às vezes esse aqui é mais cheiroso. O que é bom para a pele dela pode não ser para a sua. Então, realmente, não é uma receita de bolo, tem que ter uma especificidade, é um tratamento que é muito individualizado. É um uso personalizado. Isso, personalizado. Doutora, é o seguinte, os homens, só a última indagação que eu lhe faço, essa coisa da hidratação e tal, as mulheres são mais cuidadosas do que os homens em relação... O homem é mais refratário,
passando creme e tal, não é não? As mulheres são mais cuidadosas mesmo nessa parte mais estética. Às vezes um melasma, elas querem clarear aquela lesão. Então, assim, no rosto fica mais feio, aquele rejuvenescimento. Apesar de que, ultimamente, os homens têm procurado muito também para fazer procedimentos estéticos também. Então, eles estão vendo que estão envelhecendo, que realmente precisam de um ar mais descansado. Então, muitos homens fazendo botox, preenchimentos, tratamentos faciais mesmo, para dar um ar mais descansado, mais jovial mesmo. É porque o tema é muito amplo e eu não tive condições de entrar, mas a doutora vai voltar aqui, desde já convidada, para falar de duas coisas. Uma é do seu trabalho como nutrólogo, e a outra é essa coisa de uso de botox, esse tipo de coisa aí, que eu acho um assunto que precisa ser esclarecido para o nosso... Um assunto que ainda hoje em dia a gente ainda tem muito preconceito. Mas que, na verdade, são tratamentos excelentes, com muita segurança, com muita eficácia, para qualquer tipo de pele, qualquer pessoa, não tem poucas contraindicações. Se a doutora me permite, como leigo e apenas dando uma opinião, eu acho que há muito preconceito, por um lado. Muito. E por outro, há muita gente usando de uma forma abusiva. Isso. E às vezes abusiva e até mesmo com profissionais não adequados, né? Isso. Olha, tenho a certeza de que foi uma conversa muito esclarecedora para os nossos ouvintes, minha cara doutora Nayara, esta que nós tivemos a respeito da sua profissão e especialidade de dermatologista. Mas como o tempo destinado a este programa já está chegando ao fim, precisaremos finalizá-lo também. Queremos agradecer por sua participação no programa desta terça-feira a médica Nayara Majeste Rodrigues Tavares, uma especialista em dermatologia, cirurgia estética e nutrologia, por sua vinda aos estúdios da 1170 AM para participar deste programa. E do mesmo modo também agradecemos ao público ouvinte por sua sempre importante audiência. Minha prezada doutora Nayara, o microfone da Rádio Bom Jesus encontra-se à disposição para suas despedidas e fique à vontade se por acaso quiser deixar um número de telefone para contato ou endereço de local de atendimento, de consultório, fique à vontade. Ótimo. Muito obrigada, professor Wagner, pelo convite. Obrigada a todos os ouvintes por essa participação. Gostaria de agradecer principalmente ao professor Wagner. E foi muito boa a entrevista, foi muito legal a conversa. Com certeza foi. Gostaria de deixar disponíveis os telefones. Atendo lá em Guaçuí, na Clínica Caparaó. O telefone é 3553-3066. 28, prefixo. Isso, 28. E na Clínica Vivari em Alegre, que é 28-3552-3533. E se os ouvintes depois não guardaram esse número e quiserem a informação, a gente tem aqui na rádio essa informação, terá essa informação à disposição para passar. Muito bem. Obrigado uma vez mais por sua vinda ao Ponto Facultativo, que é um espaço semanal dedicado a conversas com pessoas que, por sua experiência, seu conhecimento, aquilo que fazem, sempre trazem para o nosso público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e, na sequência, ficam os senhores ouvintes com o meu parceiro e amigo Sullivan no prosseguimento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira neste mesmo horário e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.